Então, boa noite, né? Meu nome é Vitor, como está aí? Então, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o circuito elétrico, né? O teorema da superposição. Como está aí, né? Determine V0 através do teorema de superposição. Então, vamos falar o que seria essa superposição, que teorema é esse? É um circuito simples, tem várias formas de resolver, só que aqui ele será resolvido por superposição. Superposição, eu trabalho anulando as minhas fontes independentes, que é o caso do I1 e o V1. I1 fonte de corrente, V1 fonte de tensão. Como eu vou anular uma fonte de corrente, no caso do I1? Simplesmente retirando isso do circuito e ficando um circuito aberto ali, onde está localizada essa fonte de corrente, vai ficar um circuito aberto. E depois, quando eu for tirar o V1, como que eu vou fazer? O V1, por ser uma fonte de tensão, eu vou substituir por um circuito fechado, ou seja, um curto-circuito. Nesse primeiro caso aí, ó, substituída a fonte de corrente por um circuito aberto. Ficamos apenas com uma malha. Muito mais simples de calcular. Nesse caso, eu já coloquei o sentido que eu vou calcular a corrente I aí. Já coloquei o sentido, já escolhi. Dessa forma, eu já polarizei os meus resistores. E inicialmente eu achei a resistência equivalente. Essa resistência equivalente entre I1, R1, R2 e R3. Que seria 10 ohms. 2 mais 3 mais 5. Eu quis aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, mas eu poderia colocar V igual a RI e achar direto. Mas aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, eu achei aí 12, que é a minha fonte de tensão, menos por quê? Porque é uma queda de tensão nos três resistores, né? 10, que é a resistência equivalente, vezes o I, que é a mesma corrente que passa em todos os resistores. Isso tem que ser igual a zero. 12 menos 10 vezes I igual a zero. Com essa simples equação, eu acho que I é igual a 1,2 amperes. Então, nesse caso, achando o I, eu já vou partir para calcular o meu V0. O meu V0, que ele quer saber, é a tensão em cima do R3. O R3, que tem um valor de 2 ohms. Então, ele quer saber a tensão que passa ali. No superposição, nós vamos ver o V01, no caso. O V01 seria o quê? 2, que é a resistência do R3, vezes a corrente que passa nele, que é 1,2. Esse V01 ele seria igual a 2,4 volts. Como pode ver aí, 2,4 volts é o meu V01, ou seja, a primeira parte eu já fiz. Agora eu parto para a próxima parte, que é substituir a fonte de tensão por um circuito fechado. Pode ver aí que a fonte de tensão sumiu, porém eu tive que substituir por um circuito fechado. E o que eu posso ver aí? Pode analisar que eu já botei aí o I2 e o I3. Eu só tinha o I1, né, que é 5 amperes, uma fonte de corrente. E nesse ponto eu já tenho I2 e I3. Só que, por que eu botei que o I2 é igual ao I3? O I2 é igual ao I3 porque as resistências são iguais. Iguais, sim. O R2 ele vale 5 ohms. O R1 e o R3 estão em série. Os dois juntos também valem 5 ohms. Então, dessa forma, eu posso atribuir que o I2 é igual ao I3, a resistência é igual. Como a resistência é igual dos dois lados, a corrente também é igual. Ou seja, se o meu I1 vale 5 amperes, no caso vai sair 2,5 amperes para o I2, mais 2,5 amperes para o I3. Então, entendendo que minha corrente vale 2,5 amperes relativo ao I2, eu já posso calcular o meu V02, que é a segunda etapa. Como é que eu faço? O V02, ele fala que está em cima do R3, né? Continuo, o V0 é o R3. Eu pego a corrente que passa por ele, que é 2,5 amperes, e multiplico pela sua resistência, que é 2 ohms. Eu acho um total de 5 volts. Então assim dá para me concluir, né, de acordo com o teorema da superposição, que o V0 mesmo, que é o que eu quero,
ele é igual ao V01, que foi calculado anteriormente, mais o V02, que foi calculado agora. Ou seja, o meu V0 vai ser igual a 2,4, que é o V01, mais 5, que é o V02. Totalizando assim 7,4 volts. Então, dessa forma que é feito o teorema da superposição. Desde já, obrigado.